e aproveite benefícios exclusivos. Vamos girar a pauta aqui no tempo real? A gente vai falar sobre um assunto que também está ligado com um pouco do cenário internacional e do cenário nacional, que é a questão, né, da Venezuela. Por que eu cito este assunto? Porque 2 a cada 3 trabalhadores estrangeiros na indústria aqui do Rio Grande do Sul têm origem venezuelana. Isso é um estudo feito pelo Sistema Fiergues, que é muito interessante, né, para a gente ver como está o comportamento do nosso mercado de trabalho. E por que é importante, né, a gente retomar esse assunto? A Venezuela está passando por mais uma crise institucional, uma crise internacional, na verdade, né? Por conta, né, desse ataque por parte ali dos Estados Unidos. E há muito tempo a gente vê pessoas migrando da Venezuela pro Brasil em busca de melhores condições de trabalho. E o Rio Grande do Sul é um dos estados que acabam sendo o destino de grande parte desses venezuelanos que buscam uma vida nova. Para conversar sobre esse estudo, sobre esses dados desse estudo muito interessante feito pelo Sistema Fiergues, esse levantamento, a gente está em linha com o Giovanni Baggio, que é o economista-chefe do Sistema Fiergues, que ele e toda a equipe, né, fazem um trabalho sensacional de monitoramento, né, desses dados muito importantes que ajudam, né, os empresários a tomarem essas decisões. Giovanni, um prazer estar conversando contigo aqui no Tempo Real. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Esse dado é muito interessante, né? E me surge a dúvida, né? Qual é o setor no qual eles estão mais empregados aqui no Rio Grande do Sul, Giovanni? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar falando com vocês, e ainda mais agora sobre um assunto bastante relevante aí da nossa economia, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul, né, e a indústria gaúcha vem tendo muita dificuldade recentemente com trabalhadores, né? A gente tem uma escassez bem grande de mão de obra, então esse é um assunto que tem nos demandado bastante, né? A gente tem acompanhado de perto. Nós fizemos esse levantamento, conforme tu bem mencionaste, Juan, de que 2 a cada 3 trabalhadores estrangeiros na indústria gaúcha têm origem venezuelana, né? Então nós temos que na indústria gaúcha cerca de 23.700 trabalhadores estrangeiros, e desses 15.300 são venezuelanos, né? Disparado é o maior número de estrangeiros que a gente tem origem na Venezuela. A gente percebe uma concentração muito forte desses trabalhadores, principalmente no setor de alimentos, né, e dentro de alimentos a gente investigou e encontrou uma presença bastante relevante no abate de aves, no abate de suínos, né? Então alguma coisa de fabricação de frutas cristalizadas, né? E um outro segmento que também absorve bastante mão de obra venezuelana é o setor de veículos, né? E principalmente olhando para a fabricação de caminhões, de ônibus, de carrocerias para ônibus, né? Então esses são os principais segmentos que a gente tem, onde os venezuelanos são uma peça fundamental aí para a manutenção dessas empresas. Com certeza. Giovanni, inclusive eu me lembro, a gente já vem abordando, inclusive desde a semana passada também, né, na TV Bandeirantes, né, que eles têm uma característica, todos essas pessoas esses trabalhadores que vêm da Venezuela, né, e eu não sei se também é uma percepção que vocês acabaram chegando a essa conclusão, de que eles têm essa capacidade um pouco maior de conseguir se adaptar rapidamente em quaisquer vagas nas quais eles se candidatam e acabam conseguindo emprego. E isso é uma característica que é muito positiva também, inclusive para as empresas, no fim, tomarem essa decisão. Vou contratar essa pessoa porque vai se adaptar muito fácil. Não sei se esse estudo também acaba chegando a essa conclusão, Giovanni. A gente percebe, né, realmente é uma constatação que a gente tem ouvido muito dos empresários, né? É uma mão de obra que
tem uma boa qualificação formal, né, uma escolaridade, mas principalmente eles conseguem realmente aprender muito rápido, né, e isso faz uma diferença enorme, né, dentro do aprendizado aí para eles conseguirem ser produtivos dentro das vagas, né. Então a gente percebe realmente uma qualificação e uma vontade até de ajudar, de trabalhar muito importante, né. Isso dentro de um contexto, né, como eu disse, de dificuldade de mão de obra, Sim. né, e a gente sabe que esses são diversos motivos que a gente tem essa dificuldade de mão de obra, né, a questão demográfica, né, a questão de auxílios, né, a questão de migração de pessoas saindo do Rio Grande do Sul, tudo isso faz com que as empresas tenham cada vez menos gente disponível para contratar. E dentro dessa questão de qualificação, né, é importante falar que o sistema Fiergs também, né, tem um papel importante nisso, né? A Fiergs, né, por meio dos programas, né, do SESI, do Senai, né, tem toda uma sistemática, né, de recebimento desses trabalhadores, de direcionamento, né? Inclusive, ano passado, a Fiergs lançou um programa em parceria com a ONU, né, que se chama Indústria Acolhedora, né, que Sim. tem todo um processo de recebimento, de encaminhamento para qualificação, acompanhamento, inclusive em questões não relacionadas diretamente ao trabalho, né, para ajudar essa população que vem de origens onde os países estão em dificuldade e procuram aqui no Rio Grande do Sul, né, um lugar para viver, né? Então tem todo esse programa, teve bastante sucesso e certamente está ajudando muito nessa inserção dos estrangeiros da nossa indústria. Com certeza. Até porque o Rio Grande do Sul, né, Giovanni? Eu lembro que quando deu aquela crise humanitária lá no Haiti, o Rio Grande do Sul recebeu muita, mas muita gente que acabou migrando, né, lá do país da América Central para cá. E eu acho que isso também meio que criou um cenário muito positivo, né, para essa questão do acolhimento dessas pessoas que vinham do Haiti. Também a gente veio muito. A gente enxergou recentemente também muita gente vindo de países da África, né, também com essa questão ali humanitária de muita dificuldade, pessoal de Senegal que acabou vindo também bastante para cá, né, e aqui no Rio Grande do Sul, eu tava inclusive dando uma olhada nos gráficos ali, que estão publicados ali no site do Sistema Fiergues, né, da quantidade de trabalhadores venezuelanos. O sul aqui do Brasil foi o que acolheu, assim, proporcionalmente muito mais gente, né? A gente vê Santa Catarina, Rio Grande do Sul aqui e o Paraná com esse número bastante expressivo de trabalhadores venezuelanos aqui na indústria, porque são estados, então, que além de oferecer essa maior quantidade de vagas, né, eles acabaram se sentindo muito mais acolhidos, né? Melhores acolhidos, né, Giovanni? Perfeito, Juan. Essa constatação realmente se encontra ali no nosso estudo, né? A gente vê, como eu já disse, né, 15.300 trabalhadores no Rio Grande do Sul. Se for olhar em Santa Catarina, são quase 32 mil trabalhadores que a gente tem na indústria catarinense, e no Paraná são 16.400, né? Então, 29% desses trabalhadores venezuelanos estão em Santa Catarina. Eles chegam se a gente olhar no total de trabalhadores da indústria catarinense, chega a um percentual de 3,4%, né? Um percentual bem importante, né? Aqui no Rio Grande do Sul é 1,77, né? E 3,41 em Santa Catarina, e a gente olha para outros estados que são muito pujantes em termos econômicos, como, por exemplo, São Paulo, e Sim. a gente vê que são apenas 4 mil trabalhadores lá, né? Então, realmente, eles escolheram e se sentiram melhor atraídos pelas condições de trabalho, de acolhimento aqui na região sul, e a gente né, acha isso acredita que isso é bem importante, né? E recebe eles com muito carinho aí, e eles são muito importantes para
o funcionamento da nossa indústria. Com certeza. Estou conversando aqui no Tempo Real da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre com o Giovanni Baggio, ele que é o economista-chefe do Sistema Fiergs. Estamos conversando aqui sobre esse levantamento, essa pesquisa, né, muito importante feita pelo Sistema Fiergs, que está apontando que 2 a cada 3 trabalhadores estrangeiros na indústria aqui do Rio Grande do Sul têm origem venezuelana, segundo esse estudo. Giovanni, uma pergunta, né, inclusive uma dúvida que acaba pairando por aqui. Dentro do Rio Grande do Sul, em qual região, assim, em que eles estão mais distribuídos? Você citou, né, a questão ali da Serra Gaúcha, principalmente, mas em outras regiões também eles mostram essa presença muito grande, Giovanni? Sim, a gente vê, principalmente, dá para dizer, na região norte e nordeste do nosso estado, é onde eles estão mais alocados, né? Principalmente na Serra Gaúcha, né? São mais de 5.000 trabalhadores, desses 15 que a gente tem no total da indústria, 5.000 estão na Serra Gaúcha. E eu disse que um dos segmentos mais importantes é o setor de veículos, Sim. principalmente ônibus e caminhões, e nós temos grandes indústrias desses segmentos na Serra. E olhando para a região norte e nordeste como um todo, é uma região muito produtora de alimentos, né, onde tem uma concentração bem forte do setor de carne, né, de abate de aves, de suínos. Então, a gente tem próximo à região de Passo Fundo também uma concentração muito forte. Então, eu diria que é na região mais norte e nordeste do nosso estado onde está concentrada a maior parte desses trabalhadores venezuelanos. Mas Sim. nós temos trabalhadores espalhados por todo o estado, inclusive na região noroeste, no sul do estado também a gente encontra esse tipo de trabalhador. No mapa ali, que eu consigo observar, que inclusive está como anexo desse estudo, né? Dá para perceber um padrão, assim, um corredor, assim, mais ou menos interessante, né? Que parte aqui da região metropolitana de Porto Alegre, passando ali pela Serra, depois essa região que você disse, né? Ali de Passo Fundo, praticamente, né? Vamos pegar uma noção geográfica, assim, de estrada, mais ou menos subindo o BR-386 acima, né? Um corredor bem interessante, bastante interessante a gente observar em gráficos, né, esses dados, muito interessante. Claro, né, que essa crise da Venezuela está só no início, né, a gente vai ver certamente, né, nos próximos meses mais venezuelanos acabando migrando aqui para o Brasil, certamente, né, no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul recebendo de uma maneira bem acolhedora esses trabalhadores, mas é importante, né, a gente já trazer esses dados por aqui. Giovanni Baggio, economista-chefe do Sistema Fiergs, muitos assuntos, né, que o Sistema Fiergs acaba trazendo, né, à tona, que a gente sempre te consulta e é sempre bom a gente ter essa conversa contigo, seja sobre tarifaço, que a gente já falou várias vezes também, seja sobre essas questões, esses levantamentos. Muito obrigado por reservar esse tempo para conversar com a gente e até um próximo contato, Giovanni. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Rua. Assunto não falta, né? A gente teve um 2025 aí bastante intenso e 2026 já começou também bem quente e a gente sabe que tem muitos assuntos ainda que continuam na pauta. E eu fico sempre à disposição aí para comentar. A gente está sempre acompanhando e fazendo estudos também, né? Fica o convite aí para buscarem informações no site da Fiergs, no site do Observatório da Indústria do Rio Grande do Sul. A gente sempre está atento e buscando fazer publicação interessante aí para o futuro da nossa indústria e para o futuro do nosso estado. Um abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Giovanni Baggio. Até vou dar um spoiler de algum assunto que pode vir a surgir por aí, né? Que é essa intenção aí dos Estados Unidos, quem sabe, né? Impor tarifas àqueles países que negociam com o Irã. Por que é importante? O Brasil tem negócios com o Irã, agronegócio. Quem sabe algum reflexo a gente vai enfrentar por aí. Tomara que não, né? Mas é um assunto que ainda vai surgir pela frente. Giovanni, muito obrigado, bom trabalho, viu? Perfeito, um abraço, Juan. Um abraço. 2h37, Giovanni Baggio, economista-chefe do Sistema Fiergs. Interessantes esses dados, né, sobre venezuelanos aqui no Rio Grande do Sul no mercado de trabalho, como o Giovanni mesmo disse, né? Eles acabam suplementando esse déficit que a gente tem na mão de obra aqui do Rio Grande do Sul.
as pessoas aqui do Rio Grande do Sul mesmo, os brasileiros acabam não querendo, né, ingressar no mercado de trabalho por essas vagas de emprego que são ofertadas. Os venezuelanos, por essa alta capacidade de adaptação, acabam, então, entrando nessas vagas, se adaptando muito bem e se desenvolvendo, crescendo cada vez mais dentro dessas vagas de emprego. 14 horas e 38 minutos, 2h38 da tarde, você está